Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja com cada um aqui presente. Que os nossos corações possam se abrir a esse Evangelho de luz. E a cada palavra eu me permita ser tocado no fundo do coração. Evitemos pensamentos inapropriados, desvirtuando nossas ideias. Nós estamos num tratamento espiritual. Portanto, a nossa concentração ela é determinante nesse tratamento. Aquilo que a gente se permite interiorizar acerca do Evangelho, que aqui será exposto a todos nós, vai afetar de maneira muito especial cada coração. Portanto, a atenção, a concentração, o direcionamento, o abrir o coração às palavras do Evangelho se fazem primordial neste momento. Não há nada mais importante do que o Evangelho e você nesse instante. E o tema que eu vou abordar hoje é um tema que ainda nos mete muito medo, receio e até mesmo distanciamento das verdades que a doutrina tem nos colocado acerca desse tema, que é a morte na visão da doutrina espírita. Kardec nos trouxe uma série de conhecimentos acerca da imortalidade da alma. E isso trouxe ao homem um grande consolo, que estabeleceria nesse homem a possibilidade de fazer e executar um trabalho até que este momento chegasse. O que levou um filósofo da atualidade dizer assim: a morte é um fato, ela vai acontecer, não nos importa tanto. O que importa, disse esse filósofo, é o que nós fazemos da nossa vida enquanto a morte não chega, para que a nossa vida não seja fútil, pequena e vazia. Um filósofo, independente de religiosidade, ele nos assevera para que a nossa vida não seja fútil, pequena e vazia. A maior certeza que temos, convicção total, é que nós iremos morrer. Mas André Luiz nos assevera que a morte é o jogo escuro das ilusões. Quando percebemos quantas ilusões guardamos e não conseguimos superá-la durante a existência. Se perguntar a nós hoje, nesse momento da minha existência, se eu partir hoje, que legado eu deixo na terra? Qual o legado que eu deixo? O que eu deixo? Verdadeiramente, uma marca na terra, no meu seio familiar, na minha cidade, onde eu trilhei a minha história. Esse é o ponto. E foi justamente isso que Jesus quis e fez questão de não só mostrar, ensinar, mas exemplificar. Que a morte é uma passagem. Nós somos espíritos imortais. Por isso Deus tem uma paciência enorme com todos nós. Sabe por quê? Nós iremos nos tornar anjos celestiais. Jesus fez um compromisso com Deus: nenhuma ovelha se perderá do reino do meu Pai. Todos nós iremos alcançar a felicidade eterna, plena e angelitude. Uns chegarão mais rápido, alguns retardatários chegarão depois. Mas o fato é que todos nós iremos atingir essa angelitude espiritual. E para entendermos um pouco acerca da doutrina espírita,
Uma grande personagem espiritual que marcou muito uma determinada época da sua existência, chamado São Francisco de Assis, o pai Francisco. Certa feita ele estava a cuidar do seu jardim. Ele gostava muito de cuidar de plantas do jardim, que tem uma conotação muito grande com a nossa existência. Sementes que somos, temos que nos regar, adubar, ser preparado todo o terreno para que a gente possa gerar frutos e flores para a eternidade. Então, o pai Francisco, ele estava ali cuidando do seu jardim. Um dos seus discípulos chega até ele e diz: pai Francisco, se a morte te chamasse hoje, o que você faria nesse dia para partir? Sabe a resposta que ele deu? Ele falou assim: eu continuaria cuidando do meu jardim. Porque se fosse para qualquer um de nós, o que a gente ia fazer? Imagina o desespero, saber que você ia desencarnar hoje. E quem nos garante que a gente não vai desencarnar hoje? Diz o Livro dos Espíritos, uma questão muito profunda de Kardec, se a gente pode fazer prece por nós mesmos para que Deus possa atenuar as nossas expiações, as nossas provas. E os Espíritos respondem: as nossas provas, inclusive a prova da morte, todas estão na mão de Deus. E há aquelas que devem ser suportadas até o final. Então, nós termos o conhecimento da imortalidade nos favorece moralmente. Por quê? Porque sabedor que a vida continua, ao desencarnar, eu continuo sendo o mesmo. A morte não torna ninguém especial. A morte não torna ninguém anjo. Você será o mesmo. Por isso, uma grande precaução por parte de nós deve ser observada. Se eu me preparo para reencarnar, para a encarnação, para nascer, eu estou fazendo o mesmo para desencarnar, para deixar esse corpo físico? Porque serei eu mesmo em espírito no mundo espiritual. Por que estou dizendo isto? Porque essa casa está passando por um momento de luto, em que uma personalidade, um trabalhador muito afinco, deixou o plano material. Luiz Salvador. Mas quando olhamos a trajetória dele, o que ele estava fazendo antes desse desencarne chegar? Trabalho no bem, deixando o seu legado. Sabe por que a gente está nesse teto aqui hoje? Porque esse espírito se comprometeu com uma grande missão na Terra: constituir não somente uma unidade material, mas a constituição de uma unidade espiritual, que pudesse ser um aparato, um porto, para tantas almas adoentadas virem se tratar. E o que esse homem, esse espírito que desencarnou, o que o espera? Se ele, trabalhador, dedicado a uma obra de fraternidade, imagine, qual será o trabalho dele de lá? O mesmo. O mesmo. Nós iremos para as nossas tendências. Por isso que alguns ficam um tempo maior no umbral, outros ficam menos, porque Deus quer um aproveitamento maior dos seus espíritos. E no Livro dos Espíritos, lá no capítulo, na lei de destruição, quando fala assim, quando tem uma pandemia, quando tem um intempérie da natureza que mata muitos corpos,
morrem homens de bem, mas também morrem aqueles que não estão no estágio de tão bem. Aí os Espíritos nos fazem entender, para Deus não importa o corpo físico, Ele importa com o Espírito, como um general, que não importa se a roupa chegou rasgada depois da batalha, o que importa para o general é o corpo, no caso físico, mas para Deus, no caso espiritual. É isso que vai preponderar para Deus. E o que nós estamos fazendo da nossa existência? Nós estamos preparando a nossa bagagem para partir? Não deveríamos? Tem uma lição no Evangelho que eu trouxe para a gente entender. Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5 das aflições, intitula assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Eu estava numa palestra lá em Pratinha, e eu contei um caso ocorrido comigo. Eu estava pedalando, fazendo minhas trilhas de bike, na Serra da Canastra, aqui na Serrinha, perto de Uberlândia, e eu fui acometido de 2 infartos, e eu não desencarnei. Eu tinha tudo para desencarnar, e contando isso lá, o Júlio, que é o que faz as psicografias lá em Pratinha, que estava na mesa, virou para mim e disse: se fosse um homem de bem, teria morrido. É claro que aquilo gera a sensação assim, a gente até humorizar, porque faz sentido. Quão longínquo eu estou ainda desse homem de bem, que está no capítulo 17, Sede Perfeitos, mas a caminho, batalhando, laboreando, lutando sempre para melhorar a cada dia, apesar das imperfeições. E aí eu fui observando sobre isso e vendo a grande possibilidade que Deus me concedeu, como está lá no Fonte Viva, na lição Tendo Medo, esclarecendo porque muitos enterram seus talentos na terra, as suas habilidades, as suas aptidões, porque enterram aquilo que poderia te deixar de maior de legado à humanidade, que seja algo simples, mas maior e profundo. E diz Emmanuel, sem o mínimo esforço de enriquecer a própria existência. O que eu quero dizer com isso? Deus, na sua misericórdia, Ele dá oportunidade a todos nós de enriquecer a existência, para você não morrer, desencarnar pobre, um mendigo, sabia? Para você não desencarnar paupérrimo, um miserável. Então não é a morte, é o que você faz antes que a morte ocorra. Foi o que esse filósofo falou. Entende? Então, aqui vai nos falar, se fosse um homem de bem, teria morrido. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja a de um homem mau, apressai-vos em dizer, gostaria mais que este se fosse. A gente vive falando assim, nossa, fulano de tal desencarnou, mas por que não morre o outro lá, aquele político? Por que não morre aquele cunhado? Por que não morre isso? Olha só, humanizamos Deus. E sabe qual é a resposta que está aqui no Evangelho? Muito claro para o nosso entendimento. Por que quereríeis, pois, que o mal não tivesse tempo de acabar a sua pena? Haja vista, estamos no vale de lágrimas, condicionados a resolver muitas pendências. Então percebe por que Deus permite a longevidade?
Eu fui aprender a amar minha mãe porque ela durou 93 anos. E eu cuidei dela por 3 anos. Aí eu vi o que é amar uma mãe. Quando ela dependeu de mim para tudo, até para ir ao banheiro. Percebe? É isso que está dizendo para nós. Se eu tivesse sido precoce, eu não tinha tido essa experiência. Se minha mãe tivesse partido mais nova, eu não teria essa experiência. E aqui diz: porque quererias, pois, que o mal não tivesse tempo de acabar aquilo que começou em outra reencarnação? Porque quase sempre a gente vem na vontade, na ambição de terminar alguns projetos que deixamos, por vezes, sem concretizar uma reencarnação passada. Que dirias de um prisioneiro? Olha que analogia que se faz. Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que te retivesse na prisão enquanto se desse liberdade aquele que a ela não tinha direito? Para quê? Já cumpriu o tempo que necessitava ficar na terra. Para que ficar mais? É uma visão equivocada de nós todos, achando que a nossa morada é aqui. E a nossa morada não é aqui. Tanto é demonstrado que o corpo vira pó. O espírito não vira pó. O espírito sempre será espírito eternamente. É muito claro. Então por que Kardec não, na verdade é Fenelon que traz essa instrução, nos explicando que chega um tempo determinado por Deus que não há mais necessidade de ficar na matéria. Você já cumpriu o seu tempo, não há necessidade. Agora, na lição anterior também no capítulo 5 das aflições, perda de pessoas amadas. Olha o que nos diz: a morte prematura frequentemente é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra assim preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Olha só, vocês entenderam, gente? Ou preciso esmiuçar mais? Precisa não, né? Porque a gente fala assim: nossa, tão jovem, uma vida pela frente, ia se formar, casar, ter filhos, ter um emprego, morar bem, fazer viagens, constituir família, fazer isso e aquilo. Mas Deus conhece. E muitas almas iam desvirtuar profundamente e iriam cair em abismos, como nós já caímos em tantos, quando olhamos para trás. Mas olha a misericórdia de Deus: não, eu vou te dar mais tempo, você vai dar um jeitinho de melhorar, você vai redirecionar a sua rota, você vai buscar cultuar e cultivar o seu espiritual, você vai deixar algo de legado na terra, você vai enriquecer a sua existência, você vai sentir o sabor de ser mais humilde, você vai ser um aflito que vai ser socorrido, porque você agora tem humildade para pedir socorro. As bem-aventuranças do Cristo. Você vai aprender a ser misericordioso um pouco mais. Aquele samaritano que levanta o caído. Olha quanto de oportunidade Deus nos concede, nos permitindo a longevidade, até que a morte não nos bata a porta. E talvez chegarmos um pouco mais próximos de São Francisco de Assis, que quando nos acometer um acidente ou
uma patologia ou uma doença, a gente vai estar com a consciência tão tranquila que vamos continuar cuidando do nosso jardim. Nosso jardim chamado família, nosso jardim chamado nossa ascensão espiritual, nosso jardim chamado o resolver questões espirituais, que hoje eu já tenho mais capacidade e mais maturidade para resolver. Eu olho para mim, gente, que bênção, porque eu infartei com 49 anos, eu estou hoje com 61. Gente, foi uma bênção de Deus me conceber um pouquinho mais de vida na terra, mas com conhecimento e entendimento de deixar algo, de construir algo, de melhorar algo dentro de mim. Então, quando a gente olha para esse irmão, que todos viam aqui, e todos sabem o que ele fez, fraternalmente falando, olha a misericórdia de Deus. E quando entendemos que o Evangelho nos posiciona isso, não tinha mais necessidade. Ele não buscou o desencarne. Chegou a hora dele. Não tinha mais necessidade dele ficar na matéria. Cumpriu a sua etapa. Como diz Paulo em carta: cumpri a carreira, guardei a fé, cumpri minha missão. Como todas temos, maiores ou menores. Então, é uma satisfação você chegar no plano maior com a convicção do dever cumprido. Eu estive na terra e cumpri o meu dever. Aproveitei o meu tempo. Soube valorizar a reencarnação. Utilizei para o bem. Na maioria das vezes que tive a oportunidade. E me melhorei moralmente. Quando olhamos a Terra hoje como um todo, percebemos o quão necessário está o melhoramento moral de todos nós. Porque intelectual e tecnológico nós já estamos muito alto. Mas precisamos melhorar moralmente. É a questão moral que nos aflige hoje. Então, quantos espíritos Deus faz partir? Para que possa retemperar numa fonte mais pura, como está lá no último capítulo da Gênesis, as mortes coletivas, os desencarnes individuais. Porque muitos de nós interpretamos, às vezes até uma omissão de Deus em relação à Terra, e como ela está sendo sucedida através dos homens, sendo que Deus está agindo. E São Luís arremata isso na última questão do Livro dos Espíritos: os espíritos do mal que a terra ceifa, que a morte ceifa a cada dia, e todos aqueles que teimam em atrapalhar o progresso da humanidade. Só que é lento o processo, mas espíritos imperfeitos que necessitam um pouco mais da luz espiritual do plano maior para depois reencarnarem sob uma condição de mente, de consciência muito diferenciada da que tinha até desencarnar, porque a maioria incrédulos, absolutistas e intolerantes. Esses três pontos na Terra hoje: incrédulos, afastamento de Deus, brincando com as coisas do Criador, com o próprio Cristo; a intolerância, a não aceitação do diferente, que tem levado a muito ódio na Terra; e o absolutista, que é aquele que tem uma opinião, é aquela e não muda de jeito nenhum, não vislumbra uma mudança de opinião jamais. É o absolutista. Então Deus vai agindo. Por isso tem essa transmigração de espíritos, espíritos bons, que cumpriram sua missão, que auxiliaram no desenvolvimento do planeta, no progresso do planeta.
deixando legado, arrebanhando multidões, constituindo empreendimentos espirituais na terra, valorizando a reencarnação, como tantos que nós já vimos ao longo da história, mas também espíritos que, por misericórdia de Deus, para não comprometerem mais com a consciência de si mesmos e a consciência cósmica, estão sendo levados ao processo de desencarnação. A grande maioria ocasionados por si próprios, pelas escolhas funestas que ainda fazemos. Então é nesse processo que a doutrina espírita vai nos abarcando um conhecimento, mas longe de dessensibilizar com a dor da morte, com a dor da separação, que não tem nada a ver. Minha mãe faleceu tem 3 meses e pouco. Sinto saudade dela, mas eu pedi uma coisa para minha mãe, eu pedi uma coisa para Deus. Deus, mamãe foi uma missionária, trouxe 12 espíritos para a terra, trabalhou muito em favor dos filhos, multiplicou seus talentos em cada um e ajudou os filhos a terem hombridade, lutou com muito sacrifício. Eu só pedi uma coisa para Deus: poupe-a de sofrimento terreno. E Deus poupou de sofrimento. Então, gente, a doutrina espírita nos mostra que a dor é igual, nos nivela. A dor da separação, do desencarne, nos nivela. A dor do espírita é a mesma do católico, é a mesma do muçulmano, do budista, é a mesma. A questão de entender e compreender a morte não é para tirar a nossa sensibilidade, o nosso luto, nosso saudosismo, a nossa emotividade, mas é para dar compreensão da mão de Deus. É o que a gente ora frequentemente no Pai Nosso, não é? Seja feita a vossa vontade. É vontade. É vontade de Deus. É Ele que determina. É vontade dele. Se é vontade dele, tem um propósito muito grande. Deus quer agora o Luiz Salvador trabalhando no mundo espiritual. Tem uma obra bonita, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu recomendo vocês lerem. Humberto Campos. Assim que aconteceu o desencarne de Tiradentes, na Inconfidência Mineira, está lá na obra. Assim que aconteceu o desencarne de Tiradentes, a espiritualidade já o arrebanhou para o trabalho espiritual. Está na obra, foi imediato. Não deu tempo nem de descansar. E a gente fala assim: oh, descansa em paz. Está descansando. Espíritos como esse aqui, tem espíritos que estão descansando mesmo, tentando fugir da consciência, do dever não cumprido na terra. Mas a maioria não tem tempo para descansar não. Está doido para chegar lá e trabalhar. E esse aqui é um deles. Por isso que essa obra é maravilhosa, e a doutrina espírita nos abre isso. Tiradentes, lutando pela Inconfidência Mineira, foi esquartejado, depois de enforcado. O Anjo Ismael, com a sua equipe, na hora: vem cá, Tiradentes, vamos trabalhar. Bezerra de Menezes foi outro. Bezerra de Menezes teve a oportunidade de escolher um orbe mais elevado para ir depois do seu desencarne. Nossa Senhora falando com ele: ó, você pode escolher um orbe. O que ele falou? Não, enquanto tiver uma dor aqui na pátria do Cruzeiro, nesse planeta, eu vou ficar aqui trabalhando em favor dessas almas. Então, a gente sofre, não é? Saudosismo, a gente vai sentir falta dele, da energia dele aqui. A gente está presente, a energia vai estar. Isso é outro ponto que a gente tem que entender. O corpo vai ficar na terra, o espírito, aí que ele alça voos.
a energia desse lugar, tudo que ele constituiu. É igual o centro que eu frequento, Luz e Caridade. O presidente lá, o Zezinho, faleceu de câncer com quase 70 anos. Mas a energia dele, a gente sente a energia dele em cada canto, em cada lugar. Está impregnada de energia dele. É a presença dele em vida para todos nós. Então, irmãos, eu vim falar um pouquinho sobre isso, para a gente buscar esse entendimento acerca da morte. Nós somos espíritos imortais, e isto faz diferença. Faz diferença. Não importa o que você faz na sua existência, Deus vai sempre te amar. Sempre vai te amar. Porque Ele ama você, independente do que você faz. Mas que procuremos, nesse lema lindo da doutrina, né, fora da caridade, nossa salvação, que possamos nos salvar na hora de desencarnar, e a nossa bagagem possa estar mais rica de empreendimentos espirituais e morais. Da minha parte, meus sentimentos a todos esses companheiros que conviveram com Luiz Salvador, que essa alma bondosa, que a gente vai sabendo dos feitos dele, muito sutil, muito assim, que a mão esquerda faz, a direita não saiba, e que ele vai tocando corações com a sua energia, com a sua disposição, com o seu dinamismo espiritual. Um homem, um espírito auxiliou o progresso na terra. Jesus está com ele, abraçando-o, e como falou para tantos que resolveram segui-lo e buscar os seus ensinamentos: eis que estou convosco até o final dos tempos. Esse é o nosso Cristo, que vai estar com todos nós até o final dos tempos, até a consumação dos fatos, porque nós somos espíritos imortais. E é esse ponto que nós temos que dar com essa convicção e sairmos daqui com isso, da imortalidade da alma, porque faz diferença. A nossa morada não é aqui. Aqui é uma oficina de trabalho, é uma escola, às vezes é uma prisão, porque prisioneiro dos nossos delitos, dos nossos equívocos, é aqui mesmo que a gente vem refazer, que a gente vem se melhorar, que a gente vem reescrever a nossa história. E Jesus sempre nos guiando, nos conduzindo, como conduziu a todos para estar aqui hoje, em tratamento espiritual, porque Ele sabe o que nós precisamos e o que é melhor para todos nós. E Ele sabe também quando cabe a Ele tirar um dos teus filhos desse vale de lágrimas. Choremos, sintamos saudades, mas compreendemos o grande propósito de Deus no universo, nas várias moradas da casa do Pai. E eu agradeço muito a todos vocês por estar aqui hoje. Muito obrigado. E o nosso pensamento possa emanar agora para Luiz Salvador. Querido irmão, receba de todos nós esse momento o nosso abraço fraterno. Que a luz de Jesus seja contigo, onde você está agora nesse momento. Sinta-se abraçado por todos nós que carregamos uma enorme gratidão por tudo que você representou e continuará representando para todos nós. Querido Luiz Salvador, sinta-se abraçado. Que a luz dos bons amigos espirituais esteja contigo. Que a luz de Jesus te fortaleça a reerguer-se daí para a continuidade do trabalho. Estamos aqui torcendo e na esperança, sabedores que um dia os nossos corações se encontrarão, porque é da lei de amor. Muito obrigado, Luiz Salvador, por tudo que fizestes, pelo legado, pelo carinho, pelo amor, pela dedicação, por tudo que fez a todos nós. Muito obrigado. Sê com Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja.